Olá, investidor. Hoje é 23 de agosto de 2017. Eu sou Adriano Frata, analista da Capitalismo Consultoria Financeira. Vamos fazer agora a análise então do fechamento do pregão. O Ibovespa segue seu movimento de alta e o dólar tem um movimento de baixa. Vamos fazer a análise desses dois papéis, também das operações que temos em aberto e os destaques do pregão. Como de costume, então, vamos iniciar aqui passando as operações de dólar e índice. Foram 4 operações hoje. Uma no loss, 3 no gain. No dólar a gente ficou com um ponto negativo, no índice 120 pontos positivos. Deixa eu passar aqui para vocês as operações, então. A primeira operação foi no índice, aqui o índice fez um padrãozinho indicando o topo. Deixa eu pegar outra cor, eu sempre troco as cores. Abriu em gap de baixa, tocou na média de 9, então a gente fez uma vendinha aqui. Essa operação se arrastou durante boa parte, aí até depois do início, o índice estava bem devagar, mas saímos com gain. Posteriormente a gente fez aqui a tentativa de compra no dólar. O dólar aqui fez o engolfo, fez uma característica aqui de tentar o rompimento, a gente fez a compra aqui no rompimento, com um objetivo curtinho, e ensinou a romper e voltou. Então a gente foi estopado com 3 pontos de loss. Posteriormente a gente fez uma compra no, isso aqui é no índice. Aqui nos 15 minutos a gente tinha claramente aqui uma região de resistência. O índice fez aqui um movimento 1, 2, aqui seria a pernada 3 de Elliott. Então a gente fez a compra aqui nesse rompimento, saímos com 120 pontos positivos. E posteriormente no dólar a gente fez uma venda, foi em 362, aqui, justamente aqui. Fez um movimento baixista que chegou a romper a região de suporte, aí fez um movimento corretivo. O dólar ficou aí a 0,5 pontos, 0,50 pontos do nosso objetivo. Então a gente apertou o stop e saiu da operação com 2 pontos de ganho. Essas operações foram feitas hoje no dólar e no índice. Não tivemos nenhuma operação sendo encerrada ou com RP. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso histórico, só para garantir para vocês. Isso mesmo, a gente não teve nenhuma operação encerrada ou com RP hoje. A gente iniciou uma operação em M dias branco, M dia 3. Iniciou aqui o pregão tentando um rompimento, não conseguiu, fez um padrãozinho de fundo no intraday. Esse é o gráfico de 60 minutos, fez um movimento forte aqui, o volume acima da média. E aproximadamente no fechamento a gente fez uma compra em 48,41, fechou quase na máxima, volume acima da média. Se a gente for ver aqui, a gente tem a formação de um fundo duplo neste prazo mais curto. Essa é a nossa expectativa, mas a gente está mirando o outro fundo, que seria este fundo duplo, que seria um W maior. Seria este cara aqui. A gente teria o rompimento nesta região, primeiro para ser confirmado amanhã, fechamento do gap e depois o rompimento desta resistência. Aqui também a gente pode ver que a gente tem aqui um fundo triplo, toca 3 vezes na região de resistência, mantém, o papel aí que está numa tendência, num prazo mais longo, tendência de alta. A expectativa, o papel retoma o movimento de alta, revertendo a tendência no curto prazo. Vamos então aqui para as ações. Ibovespa tem nova alta hoje, deixa eu posicionar aqui na minha ferramenta. Papéis, uma nova alta de 0,67%, volume na média, toca na resistência 70.500 pontos,
OBV segue ascendente. Todas as condições técnicas para seguir seu movimento de alta, seu forte movimento de alta desde aqui do rompimento na casa de 67,100. A gente tem a pernada 1, 2. O objetivo aí primário desse rompimento de 69 mil seria 71 mil pontos. Nós temos logo em seguida uma resistência de 70.900 pontos, que a gente pode ver lá no gráfico semanal. Nossa referência agora ficou um pouquinho longe para a gente ver as resistências. Então a gente teria aqui 70.900, posteriormente 71 mil, que é um valor redondo, e 71.800 pontos, casa de 72 mil pontos. Segue viés de alta para o Ibovespa. Já aqui no índice futuro, ele deixou um candle de indecisão, tentou um rompimento de 71.362 pontos, o índice futuro está um pouquinho mais fraco aí que o Ibovespa. Pode ser uma sinalização aí de topo, aí nós temos aqui uma divergência no ABV, que nós temos um topo igual aqui no indicador. E hoje faz um padrãozinho aí de topo, arame de topo, um candle de decisão. Interessante aí o Ibovespa manter essa movimentação lateral, aí se tiver um movimento corretivo lateral, não perder 70.500 pontos, o Ibovespa não, né? O índice futuro. Rompendo 71.400 pontos, 500 pontos, segue seu viés de alta para buscar o topinho aqui em 73 mil pontos. Já o dólar futuro, tivemos mais um dia de baixa, não, tivemos hoje um dia de baixa, que ontem não foi um dia de baixa, tivemos fechou em baixa de 0,71%, cotada a 346, para novamente aqui em cima do suporte, toca em 345, não rompe. Deixa eu ver no intraday como é que foi, fechou aí, fez um candle de decisão, 60 minutos. Segue a mesma análise anteriormente. Para quem pensa no cenário de venda, tem que romper 345, ficar abaixo, como aqui neste caso aqui, e precisa romper 328 para seguir seu viés de baixa no curto prazo. Para quem pensa no viés de alta, precisa romper 380 e ficar acima. Quem imagina que um viés de alta seria esse tipo de movimentação, rompimento aqui. Viés de baixa, quem aposta em abaixo poderia dizer que fez esse tipo de movimento. Rompimento aqui e aqui para confirmar. Então, o dólar aí segue bem baixista. Bem baixista não, segue lateral, indicando hoje baixa. Precisa romper e confirmar aí. Vamos então para os índices aqui. Nós temos os materiais básicos, destaque hoje com 1,20%, rompe o topinho aqui. Siderúrgicas puxaram hoje. Toca aqui, rompe uma região de resistência em 320, próxima resistência em 350. Passar então aqui as blue chips como de costume. Itaú se aproxima do topo histórico, deixa eu ver aqui o topo histórico, 41,06, hoje fechou 40,86. Se aproxima do seu topo histórico, fechou com uma alta de 1,9%. O ABV segue ascendente, tem tudo para fazer um novo topo histórico esta semana ainda. Suporte em R$40. Bradesco aí, papel segue, viés de alta, fazendo novo topo histórico. Depois do rompimento aqui já temos 5% de alta. OBV ascendente, IFR em 84, 85, um pouquinho sobrevendido, mas nada compromete. Para pensar aí no movimento corretivo, o papel precisa dar um sinal que até agora não apareceu, segue em alta. Ambev, ontem que ameaçou romper, hoje tentou romper novamente suporte 19,70, faz um candle fechando com 0,46% de alta, precisa romper a casa de R$19,90, R$20 para seguir seu viés de alta. Perdendo 19,70, o suporte 19,40. Petro 4
Tirar esse monte de risco aqui, ficar mais fácil a leitura do gráfico para vocês. Que fez um candle de ignição, candle de impulsão. Use o nome que achar mais condizente, com volume em cima da média. Neste dia abriu em gap. Se a gente pegar a mínima do dia anterior e a máxima, hoje faz um candle de decisão, se aproxima aqui da sua resistência em R$14, casa de R$14 que nós temos uma resistência. Nós estamos comprados em swing trade e position trade, aí nós temos o RP, esses pontos são RP para nós aí no swing trade. Vale 5, papel aí que dá um sinalzinho de alta, fecha com candle branco depois de 3 candles de baixo, com 0,59%. Volume abaixo da média, bem abaixo, perto da zona de resistência. Precisa romper aqui 30 e 20, 30 e 30. Destaque aí, na verdade, ficou para Vale 3. Volume acima da média. Fechando na sua máxima. Temos aqui o resistência em 3, 32, 63, 64, que é uma velhinha deixado. Importante romper e ficar acima desse patamar para retomar seu viés, esse movimento de alta, na verdade. O viés é de alta, para retomar o movimento de alta. Resistência aí na casa de 33, posteriormente na casa de 34 e 20. Deixa eu dar uma olhada no BV, o BV bem ascendente, apesar dos candles negativos aí. Passar mais alguns papéis, aí Natura, foi comentado ontem, a gente tocou no nosso alvo ontem, segue seu movimento de alta, volume um pouquinho abaixo da média, resistência mais importante só na casa dos R$30, tem toda a cara de buscar a resistência nesta região. Destaque de alta hoje igual 4, uma alta de 7,42%, fechando na máxima, volume bem acima da média, volume igual só em março, que foi um dia negativo. Papel aqui deu a entender que queria dar um sinal negativo de baixo no papel, fez um topinho aqui mais ou menos na mesma altura, podia ser indicação de um topo duplo. Se a gente botar o gráfico aqui um pouquinho mais junto, a gente pode ver claramente isso. Perdendo a mínima aqui, tinha toda a cara de perder o suporte na casa de 5,17. Fez um candle, um padrão de fundo, desculpa, um arame. E hoje confirma rompendo toda essa região de resistência com candle de ignição, volume é bem acima da média, fechando na máxima. Sai aqui dessa lateralização para o tempo mais longo, aqui quase um mês aí praticamente, andando de lado nessa região. Hoje rompe, tem tudo para seguir seu viés de alta igual 4. Resistência aqui nós temos só lá na casa de R$6, posteriormente R$6,23. Esses pontos de RP histórico que vocês estão vendo é uma operação de position trade que a gente tem no papel. Vamos olhar o seu par aqui, Gerdau, também andou hoje, volume acima da média, mas não consegue romper aqui a casa de 11,65, para com candle, deixa uma vela superior, região de resistência, e próxima resistência 11,80, 11,90 para Gerdau. Segue viés de alta para um prazo mais longo e no curto prazo também. Outro destaque de alta aí foi Triunfo, fez um padrãozinho de fundo aqui, um arame. Hoje faz um candle deixando uma vela superior aí com 4,97% de alta. Nós temos resistência na casa de 13,80 para o papel, suporte aqui na casa de 13,40. Os Minas, papel aí, siderurgia hoje puxou, também foi um dos destaques, 3,85% de alta, que deu uma indicação que poderia dar um movimento corretivo. Ontem negou esse movimento, hoje segue seu viés de alta, volume acima da média, uma alta de 3,85%. Para a gente identificar uma região de resistência aqui, só num prazo mais longo, na casa de 6,60. Posteriormente aqui na casa de R$7, onde passa a LTB de longo prazo para o papel. O papel chegando aí no seu objetivo em R$7.
Destaque de baixa, Eletrobras, caindo aí 11%. Suporte aqui em 18,20, posteriormente casa de 17,20. Intraday bem negativo, passou o dia todo caindo. Volume um pouco abaixo de ontem, não temos pontos de entrada aí para quem quer fazer operações nesse papel apenas olhando o intraday. Destaque de baixa também a gente tem aí HGTX3 Hering, fez aqui um padrãozinho de topo ontem com volume acima da média, hoje confirma perdendo a mínima e fechando praticamente na mínima do dia, caindo 3,18. Movimento corretivo no papel, aí nada a temer. Olhando o gráfico, que a gente teria um suporte em 23,50, posteriormente o suporte mais forte aqui na casa de 23. Se a gente fazer a retração de fibra, que a gente poderia considerar um fundo, casa de 24, posteriormente suporte na casa de 23,40. Essa foi a análise de fechamento do pregão. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira.